A situação dos municípios em Goiás no começo do ano foi crítica por causa de uma crise quanto ao repasse do ICMS do Estado para os municípios. O presidente da Associação Goiana dos Municípios, Cleudes Baré, nosso entrevistado sobre esse assunto, com a informação, de uma retomada, de certa forma, de uma regularidade dessa situação. Presidente, o que foi, de certa forma, negociado com a Secretaria da Fazenda? Não, o que ficou bem acordado com a secretária da Fazenda é que ela não ia realizar nenhum sequestro relativo às orientações recebidas pelo Tribunal de Contas do Estado, em detrimento dos 13 milhões que a Secretaria da Fazenda alega ter como repasse indébito, indevidos ou multas acessórias realizadas nos períodos de 2011 e 2012. E esse bolão agora vê um valor maior em referência ao primeiro repasse desse ICMS. Mas compensação? Não seria uma compensação. Na realidade, é aquilo que foi arrecadado no Estado e que foi feita a distribuição. E nós ainda esperávamos que fosse um volume ainda maior. Foi um valor apresentado de 76 milhões de reais e nós esperávamos que esse volume seria aproximadamente de 100 milhões de reais, conforme era previsto, porque o terceiro repasse do ICMS geralmente é o volume maior de repasses. Então significa dizer que nós tivemos uma pequena melhora, mas ainda está aquém daquilo que nós prevemos como recebimento dessa receita, que para a maioria dos municípios é a sua segunda maior receita. O primeiro repasse foi de 8 milhões. O segundo agora é de 76, então ainda há um terceiro repasse. Exatamente, nós já temos ainda um terceiro repasse para ser recebido, nós não sabemos ainda qual será esse repasse, mas normalmente ele tem uma queda em detrimento desse repasse que nós recebemos agora. Então vamos aguardar o que será divulgado pela Secretaria da Fazenda e vamos rezar, pedir a Deus, orar, para que a gente consiga ter uma receita mais perto daquilo que a gente vinha recebendo costumeiramente no ano de 2014, até em face das despesas que elas aumentaram e as receitas não. Isso significa que a Secretaria da Fazenda deixou de cumprir a recomendação do TCE e da Procuradoria a partir de agora? Não, ela não deixou de cumprir isso. Em um dado momento, a Secretaria da Fazenda terá que fazer essa compensação desses 13 milhões. O fato é que nós acordamos com a Secretaria da Fazenda que isso só aconteceria quando o Estado tivesse uma receita extraordinária à sua previsão, como ocorreu no mês de dezembro, em detrimento do refis, em detrimento desses encontros de contas que o governo proporcionou às empresas inadimplentes, que gerou uma receita extra, que implementou, então, esse bolo. E a outra questão é aquilo que nós também levamos como forma de negociação. O Estado precisa de apresentar para nós uma proposta de devolução de cerca de 117 milhões de reais que o Estado tem como débito aos municípios. E, em detrimento desse acordo, num primeiro momento informal, estabelecido entre a AGM e a Secretaria da Fazenda, a secretária cumpriu já nesse primeiro repasse, não glosando esses 13 milhões, levando isso para uma nova discussão que ela mesma pediu que se desse a partir do mês de março. E nós vamos pacientemente aguardar essa proposta de escalonamento da devolução ou do pagamento dessa dívida que o Estado tem para com os municípios. Houve, então, uma vitória dos municípios diante desta situação que atrapalhava, a transferência dos recursos? Nós podemos afirmar que vão-se aos anéis e ficam-se os dedos. Nós podemos afirmar que nós tivemos, no primeiro momento, um acordo que beneficiou os municípios. Mas nós sabemos que a qualquer momento isso pode acontecer, mas esse sequestro não se dará da forma abrupta como aconteceu, trazendo sérias consequências para os prefeitos que haviam planejado os seus gastos, já haviam empenhado, liquidado e empenhado as notas, fomentado o pagamento aos seus fornecedores, quando o que foi previsionado não se efetivou, e isso gerou um certo desconforto para a administração. O que nós podemos afirmar é que isso não vai mais acontecer, segundo o compromisso firmado junto à Associação Goiana pela Secretaria da Fazenda. Eu ouvi de alguns prefeitos que esse tratado como sequestro dos recursos dos municípios poderia levar a uma denúncia contra o governador por crime de responsabilidade. Como é que o senhor avalia isso? O senhor ouviu isso também?
Muitas coisas se especula e muitas pessoas traz à baila esse tipo de insinuações, de comentário. Na realidade, nós não tivemos nenhum embasamento jurídico para isso, nem para movimentar uma ação junto ao governo e nem junto à Caixa Econômica Federal, uma vez que foi uma determinação, uma instrução normativa do Tribunal de Contas. Agora, o que nós queremos é que reste provado esse montante. Para isso, a AGM solicitou da Secretaria da Fazenda, e nós estamos aguardando, toda a documentação comprobatória que originou esses débitos, esse valor de repasse indevido aos municípios alegado pela Secretaria da Fazenda.